Estão vendo minha tela aí, pessoal? Beleza, tá vendo. Então, responder alguns exercícios aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Segundo Z2. Primeiro Z2, né? Então, aqui, né, o primeiro item aqui, né, do exercício era para fazer a conversão, né, do valor da resistência de acordo com as cores, né, ou o contrário. Né? Então, vamos lá, então fazer o código de cores aqui. Vamos auxiliar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero aqui, zero. Então, Prefeitura Municipal de Valinhos, lava, cavalos, vacas e bois em ouro prata. Ouro prata. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aí, ouro prata. Então, aqui é mais ou menos 5%. E aqui mais ou menos 10%, que é o prata. Aqui é o branco. Aqui é o ouro. Violeta. Cinza. Azul. Verde. Amarelo. 4. Ele fez o laranja. 2 vermelho. 1 marrom. E o 0 preto. Então, professor, o violeta e o cinza estão trocados. Tá violeta trocado? E cinza. Então, Peraí que a gente ajeita agora. Então é vacas, cavalos e bois. Beleza. Vou apagar aqui. Aqui é o violeta. Beleza, obrigado. Voltei agora. Agora no item 1, então, a primeira cor verde. O verde é o 5. Azul, a segunda cor. Azul, 6. Terceira cor, vermelha. O vermelho é 2, né? Mas só que a terceira cor é a faixa de multiplicação. Então, vai ser 5, 6 vezes 10 elevado a 2, né? O vermelho é 2. E a última cor é o ouro, que é mais ou menos 5%. Então, 56 vezes 10 elevado a segunda, 5.600. Usou a função aqui em engenharia, 5,6 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é o K.
né? Então, nesse caso aqui, é 5,6 quilômetros, né? E mais ou menos, a variação mais ou menos 5%. Ok? Então, esse é o item 1. O item 2 é um Professor, caso particular. Oi, pode falar. esse não é 5, não é 10 elevado a 2, não? Então, só atender aqui quem chamou. Então, ó, eu peguei e fiz 10 elevado a 2 vezes 56. Ah, eu entendi agora. Beleza. Entendeu? Entendi, Só, valeu. só que eu não tenho múltiplo para 10 elevado a 2. Eu tenho o mega, que é 10 elevado a 6, e o k, que é 10 elevado a 3. Né? 10 elevado a 2 não tem. Então, eu transformo isso aqui é igual a 5.600. Né? Aí eu faço aí eu jogo para os múltiplos. Aí fica 5,6 vezes 10 a terceira. Ah, desculpa. Vezes 10 a terceira. Aí isso aqui é o K. Okay? Tudo bem. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá agora. Ó. O item 2, ele tem um caso particular que eu vou falar para vocês aqui. Então, a primeira cor é o 2. Primeira cor vermelho. Então, aqui vai ser vermelho. Aí tem mais outro 2 na segunda cor. Vermelho também. E aí a terceira cor é da faixa. Né? Então, qual... Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor. Tá, beleza. Então, vamos lá. Ó. Vou só apagar aqui para dar espaço para nós. Pegou mais alguém aqui. Então, ó, eu tenho aqui 2,2K, né? 2,2K. Então, é 2,2 vezes 10 a terceira. Tá? Mas aqui, ó, é o seguinte, ó. Tem a vírgula aqui, ó. Se fosse 22 vezes 10 a terceira, aí eu poderia colocar vermelho, vermelho, e aqui 10 a terceira, laranja. Né? Porque aí 22 vezes 10 a terceira dá 22 mil. Só que agora está dando 2,2. 2 vezes 1.200. 2,200. Tá? Então, a terceira cor aqui, ó, eu tenho que colocar uma cor que me dê esse resultado aqui. Tá? Que me dê esse resultado aqui. Só que aí, quando eu vou fazer a conversão, eu não utilizo vírgula. Né? Eu utilizo o número total. Então, eu faço aqui vermelho, vermelho, e vezes a outra cor. Né? Sem vírgula. Então, nesse caso aqui, para mim colocar um múltiplo aqui em cima, que me deu o resultado de 2.200 ou 2,2K, eu tenho que ver qual que é a melhor cor. Né? Tem que ser 22 vezes esse número aqui, vezes 10 elevado ao número, que me dê esses resultados aqui. Né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer o seguinte, ó, 22 vezes 10 elevado a 2. Né? Se eu fizer aqui na calculadora, 22 vezes 10 elevado a 2, vai dar 2.200. Se eu jogar na função engenharia, vai lá, 2,2 vezes 10 a terceira, lá o resultado. Então, nesse caso, eu não posso colocar 2,2 vezes 10 a terceira e colocar a terceira cor laranja. Tem que colocar a terceira cor vermelho também. Entenderam? Claro, isso é regra? Vai ser sempre assim? Sim. Isso aqui é a conversão, né?
a gente está fazendo aqui, que é só para treinar mesmo. Okay? Então, para mim chegar nesse valor, eu tenho que colocar cores que cheguem nesse valor aqui. Tá? Quando a gente faz lá, lembra que a gente fez na última aula? Em momento algum, né, que eu fiz lá o resistorzinho com as cores, a gente considerou alguma vírgula. Tá? Não tem vírgula. As duas primeiras cores vezes 10 elevado ao número da terceira cor. Tá? Por isso que a gente tem que colocar 10 elevado a 2, aqui, senão vai dar um resultado muito alto. E aqui está 1%, né? Eu não coloquei para vocês aqui na tabela 1%. Mas em casos muito específicos, né, de resistores bem precisos, que eles não variam com a temperatura, praticamente nada, né? A variação de 1%, eu tenho aqui na última faixa o marrom. Tá? O marrom. Mas esses resistores são muito pouco utilizados. Até pelo custo deles, por eles serem mais precisos, porque tem um custo um pouquinho maior. Mas existe esse caso aqui, eu não tinha falado para vocês. Muito bem. Aí vamos fazer mais um aqui, ó. Professor? Oi. Eu vi numa tabela aqui que eu baixei da internet, que algumas outras cores, por exemplo, como o vermelho, a variação dele é de 2%, né? E tem outras cores também que tem variações. Porém, eu vi que tem 3 cores aqui que não tem variação, né? Que é o laranja, o amarelo e o branco. Nesse caso, ele é 100% exato ou ele não é fabricado um resistor com essas cores sendo a faixa de variação? Não, todos têm uma faixa de variação. Todos. Todos têm? Todos têm. Né? Vamos colocar aqui, 90% são esses dois aqui, ó, ouro e prata. Tá? Aí você vai ver um pouco de marrom, e em alguns casos vermelho. Mas é meio raro também, tá? Mas a maioria vai ser ou ouro, ou prata, ou marrom. Pode ter o vermelho também, variação de 2%, mas não... É mais bem pouco difícil. empregado. É bem difícil pegar. Mas os mais comuns é ouro e prata. Tá ótimo, professor. Obrigado. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá, o próximo. Ó. Primeira cor, marrom. Marrom é 1. Segunda cor, vermelho. 2. Aí aqui já é o vezes 10, que é a terceira cor, elevado a 1. O marrom é 1. E a variação vai ser prata 10%. Né? Então, calculadora. 12 vezes 10 elevado a 1, 120. Então, aqui, 120 ohms. 120 ohms, mais ou menos 10%. Vamos lá. Vamos fazer o número 4 aqui. Número 4. Então, lá, eu tenho 680K. Né? Então, tem a primeira cor, vai ser o 6. A segunda cor vai ser o 8. Né? E aí, depois, eu tenho que multiplicar por um número elevado a 10 elevado a x. Eu tenho que saber, tenho que descobrir qual que é essa cor aqui, para que esse cálculo seja igual a 680 mil, né? Ou 680K. Então, nós temos que descobrir a terceira cor aqui. Então, vamos lá. Primeira cor é o 6. 6 é o azul. Então, aqui vai ser o azul. Segunda cor é o 8. O 8 é o cinza. Né? Segunda cor é o cinza.
Agora é a terceira. Qual o número aqui que a gente poderia colocar na terceira cor aqui que vai fazer esse resultado das 680 mil? Alguém fez Seria o aí? amarelo. Isso, amarelo, né? Seria o amarelo. Então, 68 vezes 10 elevado a 4, 680 mil. Joguei na função engenharia, olha lá, bateu, né? Ó. 680 vezes 10 a terceira, 680K. Então, a terceira cor aqui para esse caso é o amarelo. Por que o amarelo aí? Se no final é 0, 0 é preto. Oi? Por que amarelo? Uma vez que lá 680, no final é 0, 0 é preto. É que minha conexão caiu aqui, eu tô meio voado aqui. Cheguei já um monte andando. Não, então é o seguinte, ó. Primeira cor. A primeira cor é o número 6. A segunda cor é o número 8. E a terceira cor, ela é o multiplicador. Ó. É 10 elevado ao número. O zero não conta. Tá? Você só pega os dois primeiros dígitos. Ah, beleza, entendi agora. Entendeu? Aí a terceira cor você joga aqui em cima, né? Ó. 10 elevado a 4. E se eu multiplicar 68 vezes 10 elevado a 4, dá 680 mil. Aí bate. Né? Se eu colocasse laranja, 68 vezes 10 elevado a 3 ia dar 68 mil. Ele não ia atender. Fechou. Entendi agora. Bacana. E a variação de 5%, ouro. Beleza. Vou fazer a 5 aqui, então, para a gente fechar o entendimento. Então, o 5, ele está dando lá que o valor é 1 mega. 1 mega. Então, a primeira cor é o 1. Como eu não tenho nada depois de 1, eu vou colocar o 0, né? Aí vai ser 10 vezes 10 elevado a alguma coisa. Né? Então, o que eu vou colocar aqui? 10 vezes 10 elevado a quanto que vai dar 1 mega? Né? 1 mega. Ou 1 vezes 10 elevado a sexta. Então, aqui eu teria que colocar 10 vezes 10 elevado a 5. Né? A calculadora. 10 vezes 10 elevado a 5. Olha lá, um número gigante. Função de engenharia, 1 vezes 10 elevado a sexta, 1 mega. Então, realmente, é 1 vezes 10 elevado a 5. Então, beleza, agora é só substituir. Então, a primeira cor é 1. O 1 é o marrom. Então, marrom. A segunda cor é o 0. Então, esse é o preto. Preto. E a última, a terceira cor vai ser elevado a 5. Né? Se elevado a 5, então aqui vai ser o verde. E a última faixa, 10%, será o prata. Ok? Só mais algum desses exercícios aqui, dessa primeira parte aqui, que alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida, não? Professor, Sim. eu tive duas dúvidas que eu queria tirar com o senhor. Na 6, esse 2K7. Boa. E também a questão 8, eu não consegui fazer. Se o senhor puder explicar ela. A 8, quer dizer. A 8 também é um caso particular, ó, bem observado. Mas vamos lá, então. Fazer primeiro a 6. Existem alguns fabricantes, tá, e eles, para representar esse número aqui, 2K7, mais ou menos 1%, né, eles omitem a vírgula. Tá? Isso aqui é muito comum. Tá?
Ficou muito comum. Porque aqui ele teria que ter aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos é um dígito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos aqui, ó, né? Então, quando ele substitui a vírgula pelo K, 2K7. E com isso, ele diminui o tamanho, o espaço aqui, ó, a ser utilizado para representar o número, entendeu? Só que 2K7 é a mesma coisa que 2,7K. Ficou claro ou não? Ele só joga o K no lugar da vírgula para diminuir o tamanho da representação desse número. Só isso. Ou para evitar não um equívoco na análise do número, né? Porque dependendo do tamanho do componente, né? Essa vírgula aqui ela fica quase imperceptível, né? Os componentes são bem pequenos, em algumas identificação de plaquinha de anotação, folha de dados, né? Então, é muito comum os fabricantes substituir a vírgula por um número, né? Ou também, assim, por exemplo... Mas daqui, professor, ele só mudou de lugar o K, no caso. Isso, só mudou de lugar. Só mudou de lugar, né? Pelo que você fez aqui, ele só mudou de lugar. Aí coloca ele no Então, lugar da vírgula. O que vai acontecer é isso. Isso. Ou às vezes tem assim também, quer ver? Vamos supor que você tem um resistor de 10,5 ohms. Tá? Não tem o K, 10,5 ohms. Aí também é comum estar assim, ó, 10 R 5 ohms. Tá? O R é resistência, está só substituindo a vírgula. Tá? Somente por isso. Ok? Ok. Beleza. Aí quando você vai comprar em algumas lojas de eletrônica, é muito comum o pessoal lá falar, não, você quer um resistor de pau. Às vezes você fala 2,7, o cara não vai entender, mas se você falar 2K7, ele vai saber. Tá? Isso acontece. Professor? Oi. Só tirar uma dúvida aqui. Existe a possibilidade de cores, no caso, divergentes, dar o mesmo resultado? Por exemplo, divergente ao mesmo resultado? Isso, por exemplo, a minha quinta questão ficou preto, marrom, azul e prata, né? E dá o mesmo resultado, né? Dá 1 mega ohms e 10% de variação. Preto, marrom. Ah, tá, entendi. É verdade, dá a mesma coisa mesmo. Não é comum representar o preto na primeira cor, né? Quer dizer, mas dá. Não, beleza, cara. Tá certo também, não tá errado não. Não sei se os demais entenderam aí, mas tá correto. Ia ficar 0 na primeira cor, 1 na segunda, vezes 10 elevado a 6, não é isso? Perfeito. É isso mesmo. Mas aí, no caso, você falou que tem uma regra de fabricação, né? Eles, por exemplo, não põem a cor preta de início ou não existe isso? Não é comum, mas pode ter, ué. Vai dar o mesmo resultado, vai representar 1 mega, não vai, entendeu? Entendi, ok. O importante é que as cores traduzam o quanto aquele resistor vale. É só isso. Positivo? Obrigado. Beleza. Bacana, né? Vocês já estão pegando o espírito da coisa já. Confesso que eu não tinha me atentado para esse ponto. Então vamos lá, vamos fazer o 6 aqui, ó. Chegando mais um colega. Professor, eu não se importa a 11, por gentileza. A 11? Deixa eu só Isso. fazer a 6 e a 8 aqui que o colega pediu. Não, tranquilo, desculpa aí, colega. Que a gente faz. Então, ó, primeira cor 2, segunda 7, vezes 10 dá um número. Então, a 2, vermelho, 7, violeta,
E agora, 27 vezes 10 elevado ao número para 2.700. Né? Então, vai ser 10 elevado a 2. Vai ser vermelho. Eu falei isso pro meu organismo. É sim. Aqui, ó, vamos lá. 27 vezes 10 elevado a 2. 2.700. Né? Ou 2,7K. Calma. Aí aqui é muito observado aqui do colega. 8. Item 8. Vamos lá, vamos fazer o item 8 aqui, que também é um caso bem particular. Eu acho que até o caso da terceira faixa vermelha. É vermelho? Vermelho laranja. Então, vamos lá. Ó, então, primeira cor 1, segunda cor 2. Então, 1 aqui é o marrom. A segunda é vermelho. E a terceira cor, né, eu tenho que multiplicar aqui para fazer com que esse 12 vire 1,2. Então, existem algumas cores que elas vão para na terceira faixa, elas têm a opção de ficar com um sinal negativo. Tá? Se eu não me engano, é o marrom, vermelho e laranja. Acho que somente essas três cores. Ou marrom e vermelho, não lembro. Então, esse é outro caso particular, que na terceira faixa eu multiplico por 10 elevado a um número negativo. Nesse caso aqui, teria que ser 10 elevado a menos 1. Né? E aí, ó, 12 vezes 10 a menos 1. Quer passear para o Rio? E não vai para a rua? 1,2. Vai para a rua? Professor. Para a rua? Pessoal, tem um fone ligado aí, por favor. Opa, deixa eu ver aqui quem está aqui. Beleza, vamos. Vai Fechou para a não? rua? Vai para a rua? Vai para a rua? A Elaine, professor, tá com o alto-falante dela ligado. Eliane, deixa eu desativar aí. Se eu já quiser falar, só abrir o som aí, tá, pessoal? Entenderam aqui, então, senhores? Esse aqui é um outro caso particular. Né? Às vezes, para resistores de valores bem pequenos, né? A terceira faixa você considera um valor negativo. Se eu não me engano, isso é só para o vermelho e para o marrom, eu acho. Na terceira faixa. Há esse caso particular também. Então, bem observado aí pelo colega. Eu não falei. E a última faixa aqui, como é 10 ou é 1%, também vai ser marrom. Eu não quis colocar esses casos particulares na última aula, porque é muita coisa, né? Fica muita informação, acaba atrapalhando, né? Então aqui a gente vai à medida que vocês vão aprendendo, a gente vai colocando os pontos que podem ocorrer. Acho que era o 11, né, que pediu para fazer isso? Isso, professor. 11, muito bem. Então, 1.400. Então, a primeira cor, 1. A segunda cor, 4. 1 marrom. Segunda, 4, amarelo. Amarelo. E aí, vezes 10, alguma coisa. Então, 14 vezes 10 elevado a alguma coisa tem que dar 1.400. Então, vai ser 14 vezes 10 elevado a 2. 14 vezes 10 elevado a 2, 1.400. Então, a terceira faixa vai ser vermelho, né, que é a cor número 2. Nesse caso, então, não usa a função eng, né, de engenharia lá da calculadora, porque aqui ele já informou que quem é ohms, né? É isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. Tá? Aí você fazer a função eng que ele vai dar lá, 1,4 vezes K. Tá? Aqui só foi a representação que não tem o múltiplo.
Mas mesmo eu tivesse o múltiplo aqui, a terceira faixa ia ser vermelho, tá? E aqui também marrom. Porque 1%. Ok? Mais algum? Muito bem. Podemos avançar. Ó, tem algum vascaíno aí? Não. O Vasco ganhou, hein? Olha aí, coisa boa, hein? Não tem vascaíno, não. Ninguém quer falar que é vascaíno mais. Muito bem, senhores. Hã? Deve chover por hoje. Tem flamenguista. Não, tem um vascaíno aqui, professor. Olha aí. Resumeitos vascaínos. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, senhores. Ó, agora vamos para lei de Ohm, né? Lei de Ohm. Tá? Então, relembrando lá as fórmulas, ó. V é igual a R vezes I, resistência vezes a corrente. A resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente, e a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. Né? Então, aqui, número 3. Um circuito onde V 20 volts e a resistência 5 ohms. Qual que é a corrente que vai circular? Né? Então, aqui positivo, aqui negativo. Vai circular uma corrente nesse sentido aqui. Então, I, só aplicar a fórmula. V sobre R. 20 dividido por 5, 4 amperes. Letra D. Vamos lá. Vamos mandar aqui. Número 4. Então, número 4. O R é 2,7. Oi, pode falar. Você, naquela outra aula, você falou que a corrente sempre corre do negativo para o positivo. E aí, ela agora está... É isso mesmo? Ou acontece as duas situações? Mas é o seguinte, do negativo para o positivo é o sentido real. Tá? Do positivo para o negativo é o sentido convencional. Tá. Sim, entendi. Lembro. É isso mesmo. Então, o sempre real é o negativo para o positivo, né? Isso. E o fake é do positivo para o negativo. Isso, então, assim. É isso mesmo, Todas as análises são feitas com o sentido convencional, tá bom? Tá ok. Todas as análises. Beleza, valeu. Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, número 4. 2,7 mega. Né? A corrente, ele já me dá a corrente. Corrente 15,6 microampere, né? E ele quer saber qual que é a tensão. Então, a tensão, vamos calcular, né? A fórmula V é igual a R vezes I. E aí vamos fazer a substituição. O R, 2,7 vezes 10 elevado a 6, que é o mega. E aí, vezes a corrente. 15,6. E aí tem um micro, né? Ó, micro, 10. Vezes 10 a menos 6. Tá? 10 a menos 6. Então, vejam o seguinte. Ó, se eu estou multiplicando aqui por um 10 elevado a sexta positivo e um 10 elevado a sexta negativo, um vai anular o outro. Okay? Então, esse cálculo aqui, ó, isso aqui é anulado com esse. Né? Que o efeito que um vai provocar, o outro vai eliminar. É uma coisa se multiplicar por 10 e por menos 10. Ou somar 10 e subtrair 10. Vai dar o mesmo resultado. Então, 2,7 vezes 15,6 dá um número gigante. Olha aí, 42,12 vezes 10 a 0. 10 a 0 é 1, né? Então, a tensão aqui vai ser 42,12 volts. E é igual a 42,12 volts. Vai ser meio difícil achar uma bateria com esse valor tão preciso, mas somente para a gente treinar aqui, tá? Ok? Alguma dúvida aí, não?
Tranquilo. Beleza, né? Muito bem. Então, vamos andar aqui um pouquinho, deixa eu ver mais um aqui. Ó, esse 5 aqui é legal. Considerando que a resistência do exercício anterior foi reduzida à sua metade, ou seja, esse 2,7 mega, ele foi dividido ao meio, né? Reduziu a resistência dele à metade. E mantendo o valor da tensão da fonte, ou seja, mantendo esse 42,12, qual será a corrente do circuito? Qual o efeito sobre a corrente? Alguém respondeu isso aí, não? Eu respondi. Diga aí. O resultado fica 31,2 microamperes e a corrente ela dobra. Quando você reduz pela metade a resistência, a corrente tende a dobrar. Isso, exatamente. Ó. Então, lá, pela formulinha. R, ó, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, para mim manter a mesma tensão, só que se eu dividir a resistência por 2, eu tenho que compensar isso na corrente. Então, vai ser corrente vezes 2. Ou seja, para mim manter a tensão no mesmo valor, se o R diminuir, o I tem que aumentar na mesma proporção. Entendeu? Então, se eu reduzir pela metade, a corrente vai dobrar. Professor, eu fazendo no lápis, eu posso multiplicar as bases e somar as potências? No caso aqui da... Isso. 42,2? Você vai fazer 10 ó. Quando você tiver com bases iguais, o que acontece é o seguinte, você vai somar as potências. Por isso que um anula o outro. Sim. Então, 6 menos 6, 0. Vai ficar 10 elevado a 0, que é igual a 1. Tá? Vai ser assim, por exemplo, ó, 10 elevado a 6 vezes 10 a menos 3. Né? Aí você vai subtrair, vai somar as potências. Então, vai ficar 10 elevado a 3. Né? 6 menos 3, 3. Tá bom? Ok. Então, beleza. Então, aqui o colega aí respondeu corretamente, né? A resistência caiu, a corrente vai subir pela metade. Ou vai subir ao dobro, né? Vai dobrar a corrente. Então, se era 15,6, a corrente agora vai ser 31,2. 31,2. Tá? Depois, se vocês quiserem fazer o cálculo, pode fazer que vai bater. Tem que bater. Muito bem. Vamos andar aqui mais para frente. Beleza, vamos fazer aqui. Aqui, ó, vamos fazer o 8, que o 8 é calcular a resistência. Né? Então, o 8, ó. Ele está dando aqui a corrente, que é o I, 150 mil, e a tensão de 1,8, que é o V. Né? Então, a resistência é tensão sobre a corrente. Então, 1,8 dividido por 150 vezes 10 a menos 6. 10 menos 6. Então, vamos lá. 1,8 dividido por 150 vezes 10 a menos 6. Fecha parênteses. Muito bem. Em algumas calculadoras, pessoal, não é necessário colocar esse parênteses aqui, tá? Mas eu sempre coloco para não errar. Tá bom? Aí fica a critério de vocês. Mas eu recomendo pôr o parênteses. Olha lá. 12 mil. Né? 12 mil na função de engenharia. 12 vezes 10 é a terceira. Então, R é igual a 12 vezes 10 é a terceira ohms. Ou 12 K ohms. Muito bem. Pessoal, até aí, tranquilo? Alguma dúvida?
Silêncio não. Então, vamos lá. Vamos seguir um pouquinho aqui. Nós vimos aí os resistores. Existe uma classe de resistores. Resistores variáveis. Todos esses resistores que nós vimos, eles são chamados de resistores fixos. Tá? Mesmo ele tendo aquela tolerância de variação, né, de mais ou menos 10%, 5%, mas eles são considerados fixos. E existem os resistores variáveis e eles têm essa simbologia aqui, tem uma setinha usando eles. Tá? E aí, são resistores que variam o valor da resistência de acordo com o que você quiser. Por exemplo, pode ter um resistor que ele varia de 0 a 100 ohms, né? Ou de 0 a 10k ohms. Né? De 0 a 1K. Né? Então, são resistores variáveis, tá bom? Não sei se alguém conhece que é um potenciômetro, né? Mas aqueles botãozinho do som do carro ali, que você gira ali o volume, aquilo ali é um potenciômetro, é uma resistência variável. Okay? Em alguns casos é variável. Então, quando você está num determinado volume, você está com uma determinada resistência. Entenderam, pessoal? O que é um resistor variável? Sim, professor. Tranquilo, né? Beleza. Então, toda vez que tiver esse símbolo aqui, representa um resistor variável. Muito bem. Um LDR também, ele é variável? Um LDR, ele é variável. Só que ele é variável de acordo com a temperatura. Positivo. Vocês estão em eletrotécnica, né? Eu não sei se vocês vão estudar LDR lá no segundo semestre ou no terceiro. Agora é em eletrônica que é LDR. Mas eu não sei se vocês viram. Mas é uma resistência variável, só que ela varia de acordo com a temperatura. Esse aqui ela varia de acordo com o operador, né? De acordo com o que você quer. Tá? Então, potenciômetro, reostato também, não sei se alguém já ouviu falar esse termo, reostato, são resistências variáveis. Tá? Uma característica que do que a gente está estudando nesse primeira lei de Ohms é a linearidade. É assim que se escreve. Meu Deus. É um circuito linear. Linearidade ômica. O que é isso? Vamos fazer o seguinte aqui para me explicar para vocês. Então, eu vou ter um circuito aqui com uma determinada tensão e uma resistência. E circulando aqui uma corrente. Então, vamos fazer um gráfico aqui. Fazer um gráfico aqui é bom, esse quadradinho fazer um gráfico legal. Um gráfico aqui de tensão e de corrente. Tá? Traçar uma reta. Então, aqui pela lei de Ohm, né, a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Certo? Então, eu vou fixar aqui minha resistência em 1. Tá bom? 1. E aí eu vou ficar variando os valores de tensão.
tá? Então, se eu coloco aqui uma tensão de 5 volts, vou colocar aqui uma tensão de 5 volts. 5 volts, 5 dividido por 1, eu vou ter uma corrente de 5 amperes. Aí eu vou aumentar minha tensão para 10 volts. 10 dividido por 1, 10 amperes. 20, também vai dar 20. E assim sucessivamente. De modo que, se eu fizer aqui uma relação aqui das... O gráfico aqui não está muito direitinho, não. Mas eu consigo traçar uma reta aqui, ó. Onde o valor... E essa reta é o valor da resistência. Tá? Sendo que existe uma linearidade, ou seja, à medida que a corrente sobe, à medida que a tensão sobe, a corrente sobe proporcionalmente. Né? Então, as variações aqui são proporcionais. Entendeu? Então, essa curva aqui, ó, ela é linear. Então, as resistências fixas e variáveis, elas são lineares. Ok? Ficou claro aqui? Se eu fizesse esse gráfico aqui para fixando outro valor, por exemplo, se eu fixasse o valor da tensão, ficasse variando a resistência, tá? A minha proporção ia ser igual. Tá? A variação ia ser igual a gente viu lá, à medida que a gente dobrou a resistência, ou diminuiu a resistência pela metade, a corrente subiu 2 vezes, né? Ela dobrou. Então, a característica, grave isso aí, dos resistores fixos e resistores variáveis são de linearidade, ou seja, são resistores lineares. Okay? E aí, existem outros resistores. Eles têm uma curva mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tem uma curva dessa forma aqui, ó. Ou seja, você vai aumentando a tensão, a corrente vai ficando baixinha. Chega num determinado valor de tensão aqui, sei lá, vamos colocar aqui 100 volts, e aí a corrente tende a ir ao infinito. Ou seja, a resistência, ela varia. Né? À medida que a tensão varia, ela varia de uma forma não linear, ou seja, ela não é uma reta essa curva aqui. Então, esse aqui é o resistor não linear. E a cor em vermelho é de resistências lineares, que é o linear. Então, em algumas aplicações, tá, é necessário aplicar um resistor não linear. Porque o que você quer com ele? Em algumas tensões, a corrente vai ser muito baixa, próxima de 0. Vamos supor que aqui a corrente aqui está em 1, ou menos que 1. E aí, quando chegar num determinado valor de tensão, a corrente vai ao infinito. Tá? Um exemplo de resistores não linear é um para-raio. Tá? Um para-raio ele é não linear. O que acontece? Quando o para-raio está instalado numa determinada rede, vamos supor num ponto que a tensão é 220 volts. Tá? Vamos supor que 220 volts está aqui nessa reta aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? 220 volts. Então, 220 volts a tensão está estável. O para-raio, a corrente que vai circular por ele vai ser bem baixinha. Né? O para-raio é conectado ao potencial e conectado à Terra. Tá bom? Então, se surgir um distúrbio na rede, ou seja, um raio que caia na rede, provoque um aumento muito grande da tensão, e o para-raio enxerga, ele vê assim, opa, a tensão subiu muito, não, tá, esse valor está anormal, então vamos drenar essa corrente para a Terra, para que esse aumento de tensão não provoque nenhum sinistro em algum equipamento.
E aí ele varia a resistência dele a um valor tão baixo que a corrente que vai passar por ele é praticamente infinita. Né? Na maioria das vezes, o para-raio se danifica, né, nesses distúrbios. Mas, porém, ele protege todo o sistema ali, a região onde ele está instalado. Ficou claro aí, pessoal? O que é linear e o que é não linear? Sim. Muito bem. Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos andar um pouquinho aqui. Vou fazer mais 10 minutinhos de aula aqui e a gente dá uma pausazinha, tá? Beleza. Então, nós vimos também na aula passada, né, que existem circuitos que têm mais de uma resistência. E aí, vamos colocar aqui, ó, R1, R2 e R3. Tá? E aí, eu tinha falado para vocês que num circuito existem os elementos ativos e passivos. Ou seja, os ativos são os elementos que fornecem energia para o circuito. E os passivos são os que recebem. Tá? E aí existem uma regrinha que é utilizada para fazer a polarização de todos os componentes no circuito. Tá? Então, nesse caso aqui, a fonte, né, o positivo e o negativo, e aí eu represento uma setinha aqui, ó, como a fonte ela fornece tensão, a setinha indica do negativo para o positivo. Tá? Indica que ela está fornecendo. E esses caras aqui, como estão recebendo, eu polarizo eles dessa forma aqui, ó. Aqui está o sentido da corrente, né? Ó. É o sentido da corrente I. Vou colocar em outra cor para ficar. Oi. Então, aqui, ó, tem o sentido da corrente. E, então, a corrente entra aqui na resistência 1, eu polarizo ela com um polo positivo aqui, ó. Por onde a corrente entra, eu polarizo ela com um polo positivo. E onde ela sai, negativo. Não que os resistores tenham um polo positivo e um negativo. Isso aqui é somente para efeito de cálculo. Né? E faço a polarização também aqui das resistências, de todos. Por onde a corrente entra é o positivo, por onde sai é o negativo. Tá? E aí eu indico também com a setinha do negativo para o positivo. Negativo para o positivo. E aí, essa indicação dessas resistências, elas indicam uma queda de tensão. O que é isso, professor? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a tensão da fonte aqui, ela é de 24 volts. Okay? E aí, a gente vai calcular mais na frente, é possível, a corrente que vai passar aqui pelos resistores, o que ele vai fazer com essa tensão aqui? Ele vai dividir essa tensão para os 3 resistores. E a tensão que esses resistores consomem é chamada de queda de tensão, ou seja, ele provoca como se fosse uma redução da tensão da fonte. Mais ou menos isso. Mas vamos fazer um exemplo numérico aqui para ficar mais claro. Vamos supor que esse resistor R1, ele está consumindo aqui 10 volts. 10 volts desses 24. Então, ele está provocando uma queda de tensão de 10 volts.
E aí está sobrando para o R2 e R3 14. Entendeu? Aí vamos supor que o R2 consome 4 volts, né, ele provocando uma nova queda de 4 volts. Vai sobrar aqui também para o R3 10 volts. Certo? Então, a tensão da fonte ela é distribuída pelas resistências. Né? E a tensão que cada uma resistência assume é chamada de queda de tensão. Ok? Ficou claro isso aí? Beleza. Beleza, né? Então, vamos fazer um exemplo numérico aqui para a gente calcular. Se isso aí cair no exercício, é tranquilo. Então, vamos lá. Então, só para detalhar também, essa tensão aqui em cima de R1 é chamada de VR1, ou seja, a tensão no resistor 1. Aqui VR2 e aqui VR3. Se tiver 40 resistores, vai ter a tensão de cada um. Tá? Então, as plaquinhas eletrônicas, cada resistor tem uma tensão. Quando a corrente passa por ele, ele vai assumir uma tensão. Então, vamos colocar valores aqui. Ó. Vamos falar que o R2 é 5, o R1 5 também, e o R2 8. 8. É verdade. Então, vamos lá. Então, para mim resolver esse circuito, eu tenho que reduzir ele, simplificar ele, para deixar somente uma resistência. Vou lembrar disso aqui? Fazer a associação dos resistores. Né? Aqui vai ser um R total, e aqui vai ser a minha fonte de tensão. Eu vou simplificar o meu circuito para mim achar a corrente. Então, o R total vai ser R1 mais R2 mais R3. R total, 5 mais 8 mais 5. Então, 18 ohms. Então, esse é meu R total. 18 ohms. E aí, para me achar a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão é 24 dividido por 18. 24 dividido por 18. Isso dá 1,3 ampere. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Alguém com áudio ligado. Ixi, agora chegou essa mensagem. De onde saiu esse 24 aí? Aqui, ó, da fonte, ó. A fonte de 24. Ah, beleza, é porque tá estranho para mim esse desenho. Então, 24 volts. Então, 1,3 ampere. Então, muito bem, ó. Então, esse 1,3, ele vai sair da fonte, passar pelo R1, passar pelo R2, passar pelo R3 e voltar para a fonte. Esse 1,3 ampere vai ficar circulando aqui. Então, quando ele passar pelo R1, ele vai provocar esse VR1 aqui, ó, essa queda de tensão em R1. Então, o VR1, a tensão no resistor 1 vai ser R1 vezes o I, né? O I que passa por ele. Então, VR1 vai ser 5 vezes 1,3. Então, relembrando aqui a calculadora, ó, aqui tem 1,3 já aqui como resultado, né? Eu não preciso digitar esse 1,3 novamente para fazer esse cálculo. Eu uso essa função aqui, ó, ANS. ANS vezes, né, 5. O ANS está representando aqui 1,3. Então, o resultado, 20 dividido por 3, ou 6,6. 6,67, né? 6,67 volts. Então, o R1, dos 24 volts, o R1 está consumindo 6,67. Ele está provocando uma queda de tensão de 6,67. O VR2, vamos fazer o VR2. O VR2 vai ser R2 vezes o I,
né, que é a corrente que passa por ele. Então, vai ser 8 vezes 1,3. Então, aqui eu não tenho resultado, eu tenho que fazer a conta. 1 vezes 1,3. 10,4. R2 vai ser igual a 10,4 volts. Okay? Então, desses 24 volts, o VR2 consome 10,4. Né? E aí o restante vai ficar para o VR3, né? Ou para o resistor 3. Aí, como o R3 ele tem o mesmo valor de resistência aqui do R1, né, 5, a tensão vai ser a mesma. Né? Porque a corrente que passa pelo R1, 1,3, é a mesma corrente que passa pelo R3. Então, se 1,3 vezes 5 deu 6,67, 1,3 vezes 5 aqui embaixo tem que dar o mesmo valor. Então, VR3 é igual a 6,67 também. Ok, pessoal? Entenderam aqui o que são as quedas de tensão? Né? Essa divisão da tensão da fonte? Beleza. Então, vamos dar uma pausazinha, uns 15 minutinhos. Vamos 20 e 47 a gente volta, pode ser? Pode ser, beleza. Então daqui a pouco. Tá, joia, então. Então, até daqui a pouco.